O dom sincero de si. Depois de afirmar que o homem é a única criatura sobre a terra querida por Deus por si mesma, o concílio acrescenta que ele não se pode encontrar plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo. Poderia parecer uma contradição, mas não o é de fato. Trata-se antes do grande e maravilhoso paradoxo da existência humana, uma existência chamada a servir a verdade no amor. O amor faz com que o homem se realize através do dom sincero de si. Amar significa dar e receber aquilo que não se pode comprar nem vender, mas apenas livre e reciprocamente oferecer. Por sua natureza, o dom da pessoa exige ser duradouro e irrevogável. A indissolubilidade do matrimônio deriva primariamente da essência de tal dom da pessoa a pessoa. Nesta doação recíproca, manifesta-se o caráter esponsal do amor. Ao prestarem o consentimento matrimonial, os noivos identificam-se pelo seu nome próprio. Eu recebo-te por minha esposa, ou por meu esposo, a ti, e prometo ser-te fiel por toda a nossa vida. Semelhante dom obriga muito mais forte e profundamente que tudo quanto possa ser comprado de qualquer modo e por qualquer preço. Dobrando os joelhos diante do Pai, do qual provém toda a paternidade e maternidade, os futuros pais tornam-se conscientes de terem sido redimidos. Foram realmente comprados por um alto preço, pelo preço do dom mais sincero possível, o sangue de Cristo, no qual participam por meio do sacramento. Coroamento litúrgico do consentimento matrimonial é a Eucaristia, sacrifício do corpo entregue e do sangue derramado, que no consentimento dos cônjuges encontra, de certo modo, uma sua expressão. Quando no matrimônio o homem e a mulher se dão e recebem reciprocamente na união de uma só carne, a lógica do dom sincero entra na vida deles. Sem ela, o matrimônio seria vazio, enquanto a comunhão das pessoas, edificada sobre tal lógica, se torna a comunhão dos pais. Quando transmitem a vida ao filho, um novo tu humano se insere na órbita do nós dos cônjuges, uma pessoa que eles chamarão com um nome novo, nosso filho e nossa filha. Gerei um homem com auxílio do Senhor. Gênesis 4:1. Diz Eva, a primeira mulher da história. Um ser humano primeiramente esperado durante 9 meses e depois manifestado aos pais, aos irmãos e às irmãs. O processo da concepção e do desenvolvimento no ventre materno, do parto, do nascimento, serve para criar como que um espaço adequado para que a nova criatura possa manifestar-se como dom, pois tal é ela desde o princípio. Poder-se-ia, porventura, qualificar de outro modo este ser frágil e indefeso, dependente em tudo de seus pais e completamente confiado a eles? O recém-nascido dá-se aos pais pelo fato mesmo de vir à existência. O seu existir é já um dom, o primeiro dom do Criador à criatura. No recém-nascido, realiza-se o bem comum da família. Tal como o bem comum dos esposos encontra cumprimento no amor esponsal, pronto a dar e a acolher a nova vida, assim o bem comum da família se realiza mediante o mesmo amor esponsal concretizado no recém-nascido. Na genealogia da pessoa está inscrita a genealogia da família, que poderá ser recordada graças à anotação registrada no livro dos batizados, mesmo se essa não passa de uma consequência social do fato de ter vindo ao mundo um homem. João 16:21. Mas é mesmo verdade que o novo ser humano constitui um dom para os pais? Um dom para a sociedade? À primeira vista, nada o parece indicar. Por vezes, o nascimento de um homem parece reduzir-se a um simples dado, registrado como tantos outros nas estatísticas demográficas. Certamente, o nascimento de um filho significa para os pais ulteriores canseiras, novos encargos econômicos, outros condicionamentos práticos, motivos estes que podem induzi-los na tentação
de não desejarem um outro nascimento. Em alguns ambientes sociais e culturais, então, a tentação faz-se ainda mais forte. Mas o filho não é um dom? Vem só para consumir e não para dar? Eis algumas perguntas inquietantes de que o homem de hoje tem dificuldade em libertar-se. O filho vem ocupar espaço, quando espaço no mundo parece haver cada vez menos. Mas é mesmo verdade que ele não dá nada à família e à sociedade? Porventura, não é uma parcela daquele bem comum sem o qual as comunidades humanas se fragmentam e correm um risco de morrer? Como negá-lo? A criança faz de si um dom aos irmãos, às irmãs, aos pais, à família inteira. A sua vida torna-se dom para os próprios doadores da vida, que não poderão deixar de sentir a presença do filho, a sua participação na existência deles, o seu contributo para o bem comum deles e da família. Não obstante, toda a complexidade ou mesmo a eventual patologia da estrutura psicológica em certas pessoas, esta verdade permanece óbvia na sua simplicidade e profundidade. O bem comum da sociedade inteira reside no homem, que, como foi recordado, é a via da Igreja. Ele é sobretudo a glória de Deus, Gloria Dei vivens homo, segundo a conhecida afirmação de Santo Irineu, que poderia ser traduzida também assim: a glória de Deus é que o homem viva. Dir-se-ia que estamos aqui perante a definição mais elevada do homem. A glória de Deus é o bem comum de tudo aquilo que existe, o bem comum do gênero humano. Sim, o homem é um bem comum da família e da humanidade, dos diversos grupos e das múltiplas estruturas sociais. Mas há que fazer uma significativa distinção de grau e modalidade. O homem é bem comum, por exemplo, da nação a que pertence ou do Estado que é cidadão, mas é-o de um modo muito mais concreto, único e irrepetível para a sua família. É-o não apenas enquanto indivíduo que faz parte da multidão humana, mas ainda como este homem. Deus Criador chama-o à existência por si mesmo, e ao vir ao mundo, o homem começa na família a sua grande aventura, a aventura da vida. Este homem tem, em qualquer caso, direito à própria afirmação por causa da sua dignidade humana. Precisamente esta dignidade é que estabelece o lugar da pessoa no meio dos homens e, antes de mais, na família. Efetivamente, esta, mais do que qualquer outra realidade social, é o ambiente onde o homem pode existir por si mesmo, mediante o dom sincero de si. Por isso, a família permanece uma instituição social que não se pode nem deve substituir. É o santuário da vida. Além disso, o fato de estar a ser dado à luz um menino, de ter vindo ao mundo um homem, constitui um sinal pascal. É o próprio Jesus que o diz aos discípulos antes da paixão e morte, como refere o evangelista João, ao comparar a tristeza causada pela sua partida ao sofrimento de uma mulher parturiente. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, isto é, sofre, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz o menino, já se não lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo ao mundo um homem. João 16, 21. A hora da morte de Cristo é ali comparada à hora da mulher no parto. O nascimento de um novo homem encontra sua réplica perfeita na vitória da vida sobre a morte, operada pela ressurreição do Senhor. Uma confrontação dos dois eventos presta-se a diversas reflexões. Como a ressurreição de Cristo é a manifestação da vida de além-túmulo, assim também o nascimento de uma criança é a manifestação da vida, desde sempre destinada, por meio de Cristo, à plenitude da vida que se encontra no próprio Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Eis assim desvendado no seu valor mais profundo o verdadeiro significado da expressão de Santo Irineu, Gloria Dei vivens homo. É a verdade evangélica do dom de si, sem o qual o homem não se pode encontrar plenamente, e que permite avaliar quão profundamente este dom sincero esteja radicado no dom de Deus Criador e Redentor, na graça do Espírito Santo, cuja efusão sobre os esposos
é implorada pelo celebrante no rito do matrimônio. Sem tal efusão, seria verdadeiramente difícil compreender tudo isto e cumpri-lo como vocação do homem. E, no entanto, há tanta gente que o intui. Muitos homens e mulheres fazem própria esta verdade, chegando a vislumbrar que só nela encontram a verdade e a vida. Sem esta verdade, a vida dos cônjuges e da família não consegue atingir um sentido plenamente humano. Eis porque a Igreja nunca se cansa de ensinar e testemunhar tal verdade. Embora manifeste uma materna compreensão pelas não poucas e complexas situações de crise em que as famílias se veem envolvidas, como também pela fragilidade moral de todo ser humano, a Igreja está convencida de que deve absolutamente permanecer fiel à verdade relativa ao amor humano. Caso contrário, atraiçoar-se-ia a si própria. Afastar-se desta verdade salvífica seria como fechar à fé os olhos do coração, que, pelo contrário, devem permanecer sempre abertos à luz, como que o Evangelho ilumina as vicissitudes humanas. A consciência daquele dom sincero de si, pelo qual o homem encontra-se a si mesmo, deve ser solidamente renovada e constantemente garantida, defronte às muitas oposições que a Igreja encontra por parte dos fautores de uma falsa civilização do progresso. A família exprime sempre uma nova dimensão do bem para os homens e, por isso, suscita uma nova responsabilidade. Trata-se da responsabilidade por aquele singular bem comum, no qual está incluído o bem do homem, de cada membro da comunidade familiar, um bem certamente difícil, bonum ardum, mas fascinante.